Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Capital Natural, que este mês apresenta a série de encontros Amazônia 2030, desafios e oportunidades da bioeconomia. No programa de hoje, Made in Amazônia. A produção em escala é um dos desafios da economia da biodiversidade florestal. A mediação ficará por conta do jornalista Marcelo D'Angelo, já a curadoria de Ricardo Abramovay. E os nossos convidados são Patrícia Cota Gomes, que é representante do Imaflora, e Eduardo Roxo, biólogo. Vamos acompanhar. Por que a questão da escala se tornou tão central no desafio de preservação e conservação do bioma amazônico e também do meio ambiente em geral? Seja bem-vindo mais uma vez a este encontro. Prazer estar aqui com você e, sobretudo, estar com os amigos Patrícia e Roxo. A questão da escala é estratégica. Se nós não conseguirmos, se o Brasil, não só o Brasil, mas os outros países amazônicos, não conseguirem imprimir escala à bioeconomia, a bioeconomia vai se manter numa redoma protegida, bonita, prestigiada, mas o seu impacto na transformação da Amazônia vai ser muito limitado. Nós sabemos que para salvar a Amazônia, que está sob perigo, como dizem os cientistas, não basta o cumprimento da lei, a repressão às atividades ilegais e a proteção das áreas de reservas extrativistas, territórios indígenas, etc. É necessário que haja uma pujante economia baseada nos potenciais que a floresta oferece. E justamente Patrícia e Roxo são duas pessoas que têm trabalhado intensamente sobre isso e numa perspectiva que é muito interessante. No caso da Patrícia, ela pertence a uma organização que é uma ONG, mas que é ao mesmo tempo uma empresa. Muitas vezes esses dois universos as pessoas pensam como universos contrapostos e até antagônicos. O Imaflora, que é a organização à qual a Patrícia pertence, é uma organização que presta serviços a empresas e a grandes empresas, porque ela faz certificação, e ao mesmo tempo trabalha com comunidades tradicionais em vários pontos do Brasil. Eduardo Roxo começou a sua vida fazendo um trabalho de pesquisa para a Natura e para examinar a cadeia de valor de produtos da Mata Atlântica. E aí ele foi percebendo que este exame de cadeias de valor de produtos da biodiversidade era importante e percebeu várias deficiências nessas cadeias de valor e fundou uma empresa. E eu conheci o Roxo no Xingu, numa atividade do Instituto Socioambiental. Então, o que mais me atrai em conversar conjuntamente com esses dois amigos é essa mistura tão interessante entre ONGs, empresas e, no caso da Patrícia, uma atividade fundamental que é o Origens Brasil. Então, eu vou começar perguntando para a Patrícia o que é o Origens Brasil, por que ele foi formado e, como ele trabalha com populações tradicionais, quais são os trunfos e quais são os riscos de colocar populações tradicionais em contato com mercados, já que todos nós sabemos que mercados são costumeiramente um fator disruptivo junto a essas populações tradicionais. Como é que fica isso, Patrícia? Uma delícia estar aqui conversando com vocês sobre isso, porque o Origens Brasil é minha grande paixão, né? E o Origens ele surge de um desafio, né? É uma solução criada para buscar enfrentar um desafio que era populações tradicionais vivendo dentro de áreas protegidas. A gente precisava ajudá-los a criar uma solução que pudesse estar conectadas com os mercados e ajudasse a manter a floresta em pé. Então, nós fomos convidados por toda essa experiência do Imaflora, com certificação, mercados, instrumentos de transparência, e a gente foi convidado para ir até a região da Terra do Meio, muito próxima ali à cidade de Altamira, e pensar alguma solução que pudesse ajudar a fazer enfrentamento às atividades ilegais e predatórias que estavam ameaçando esses territórios e muitas vezes
cooptando algumas lideranças e comunidades. E aí nos juntamos, um grupo de empresas, 3 empresas, um grupo de organizações da sociedade civil, as comunidades, e a gente começou a desenhar o que seria as bases de uma relação diferenciada entre empresa e comunidade. Que princípios dessa relação precisariam ser descritos e seguidos para que pudesse ser indutora de negócios e respeito e a cultura desses povos. E aí isso aí foi a sementinha que virou Origens Brasil. Ele acabou sendo desenvolvido e lançado no Xingu, com 4 áreas protegidas, 140 produtores e 3 empresas. E aí, a gente mais tarde foi acelerado pelo Fundo Amazônia, que permitiu o Origens ganhar a escala que hoje ele tem. Temos muitos desafios para quando a gente junta esses 2 mundos. E o desafio é exatamente esse, a gente conseguir conectar a realidade das empresas, aproximá-las com a realidade das comunidades e as comunidades com as empresas. E hoje a gente tem desde empresas grandes, internacionais que se relacionam com essas comunidades até empresas pequenas. E ao longo do programa eu vou contando um pouco mais sobre Origens. Acho que a gente gostaria também de ouvir agora o Eduardo, numa questão também bastante parecida, né, Ricardo? Exatamente. E, sobretudo, a Patrícia falou em 140 produtores. É interessante, etc., mas, obviamente, o alcance disso na formação dos indicadores convencionais de riqueza, no PIB da Amazônia, é muito pequeno, apesar da importância que essas atividades têm. O que tem que ser feito quais são os potenciais da floresta para uma produção realmente em escala? Uma vez que a floresta é um ecossistema frágil, evidentemente, se você derrubar a floresta e fizer uma cultura homogênea só, você vai ter uma produção grande, mas não é disso que se trata. Então, como é que se compatibiliza a manutenção da floresta com atividades econômicas? Eu acho, Ricardo, que a gente tem uma questão aqui que eu sinto muito nas conversas que a gente tem tido nós dois e nos outros fóruns que a gente participa juntos ou não, é que as pessoas sempre têm uma visão meio 0 ou 1 dessa história das cadeias da Amazônia e da escala, né? Eu acho que as 2 escalas, ou na verdade várias escalas devem acontecer e vão acontecer, e já acontecem até, e são escalas que podem ser diferentes dependendo da situação, do produto, do tipo de cadeia que ele está ligado. Então as soluções não são 0 ou 1, elas na verdade é um coletivo de soluções que é capaz de promover uma economia mais forte na Amazônia, né? Então eu vou ao longo do tempo aqui, também no programa, posso dar 2 exemplos extremos dessas cadeias que são pequenas ou maiores e que as 2 são igualmente importantes, envolvem tecnologias diferentes, públicos diferentes, né, e formas de extrair da floresta também diferentes. Então eu acho que a questão que a gente tem que ter é isso, a gente tem que ficar aberto para vários tipos de solução, a gente tem que olhar para a Amazônia e para a floresta como parte de um contexto, né, à frente de desmatamento e de ocupação das beiradas da Amazônia, ela existe e ela não vai deixar de existir. Então existem muitas áreas desmatadas já em contato, imbricadas dentro da floresta, como a gente bem sabe. Então a gente tem que reocupar essas áreas também, e nada melhor do que reocupar essas áreas com sistemas que envolvam floresta, mas que envolvam também pecuária, que envolvam outras atividades ao mesmo tempo. Então, o que a gente tem que tentar, o meu esforço nessas conversas sempre é tentar eliminar essa polarização, né? Quer dizer, entender como é que as coisas podem se integrar e não só soluções de um tipo ou de outro, né? Acho que esse é um pouco do caminho. Uma pausa agora no Amazônia 2030, desafios e oportunidades da bioeconomia. Daqui a pouco estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje apresenta a Amazônia 2030, desafios e oportunidades da bioeconomia. A mediação fica por conta de Marcelo D'Angelo.
A curadoria do evento é de Ricardo Abramovay e os nossos convidados são Patrícia Cota Gomes, representantes do Imaflora, e Eduardo Roxo, biólogo. Patrícia e Eduardo, antes do Ricardo amarrar um pouco melhor esse tema, pelo que eu consigo entender e analisar, parece que a principal resposta para essa compatibilização de escala com a possibilidade, o potencial da produção agroflorestal é a integração entre os seus diversos públicos que estão lá e entre a complexidade dessa bioeconomia, dessa biodiversidade que existe num bioma tão rico e diverso como o da Amazônia. Está correto analisar por essa ótica, integração na visão de vocês dois, para depois o Ricardo comentar, é a melhor resposta? Olha, Marcelo, a gente tem uma estratégia muito clara de atingir escala com esse público que a gente tem. A gente trabalha com áreas protegidas, populações tradicionais e povos indígenas. Então, a gente tem uma abordagem territorial. A gente inicia mapeando. Começamos no Xingu e agora estamos em 4 novos territórios. Então, mapeamos as cadeias produtivas que tem ali dentro, quem são as comunidades, com quem elas trabalham, quais são as organizações, o arranjo social para a produção que existe. Mapeamos os produtos, a oferta desses produtos, e aí nós aterrissamos no território. Quando a gente faz isso, a gente mapeia e dá luz a essa economia oculta da floresta, e a gente faz uma conexão com empresas que demandam produtos da nossa bioeconomia, né, produtos da sociobiodiversidade. E o Origens, a gente investiu muito em tecnologia. Então, a gente foi no início atrás do MIT para ajudar a gente a desenvolver uma plataforma tecnológica que fosse capaz de mapear, rastrear esse produto e permitir que os consumidores e empresas pudessem verificar a origem desses ingredientes, quem são as populações tradicionais por trás dessa produção, quais são os requisitos de produção. Então, essa é uma das nossas estratégias, fazer uma escala territorial com vários produtores, que hoje são mais de 1.840 produtores, mais de 24 empresas, 44 organizações de apoio trabalhando, e atuamos em 35 áreas protegidas na Amazônia, que somam aproximadamente 51 milhões de hectares. Então, a nossa estratégia para a expansão é essa, e tendo nesses territórios várias empresas que consomem vários bioativos, que são produzidos ao longo dos anos, de forma diferenciada, né? Porque essas populações tradicionais não têm monocultivos, não têm plantios, a maioria são produtos extrativistas. Cada período do ano um produto é colhido, porque depende da safra, do período de produção, e a gente trazendo várias empresas para esses territórios, a gente consegue criar uma economia ali que não dependa só de uma relação comercial, só de uma parceria, mas com altos requisitos também socioambiental. Eu vi o Eduardo bem, parece que a resposta ao lado de integração, ou a integração é a antítese da monocultura, do um só, Eduardo. Olha, Marcelo, eu vou te dar um exemplo de integração que eu acho interessante, que a gente mal fala nesses eventos em geral. A gente tem que tomar uma atenção, assim, eu tenho como o Ricardo disse, uma empresa que faz ingrediente para a indústria cosmética já há 15 anos. Mas o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, a indústria cosmética é pequena, tá? Assim, ela não é comparável à indústria de alimentos, por exemplo. Dentro da indústria cosmética, quem consome produtos da floresta é uma fatia muito pequenininha. E os volumes que são consumidos são pequenos também. Então, esses volumes nunca vão gerar escala, de fato, para um território tão potente quanto a Amazônia. Mas eu vou te dar um exemplo de um caso que está relacionado a um fornecimento para a indústria cosmética, mas que é interessante do ponto de vista da integração. O RECA, que é um assentamento, não é um assentamento, é uma cooperativa que foi criada por gaúchos, numa onda de migração que o governo promoveu há muitos anos, e eles foram parar lá em Rondônia, entre Rondônia e o Acre, e lá eles estabeleceram uma série de cultivos, depois
acabaram achando um modelo de sistema agroflorestal que envolve cupuaçu. O cupuaçu, parte dessa produção vai para a natura. Então, a manteiga do cupuaçu da natura vem do RECA já há muitos anos. Mas quando você faz a extração da manteiga de cupuaçu, numa prensa, sobra 80% da que a gente chama de torta, né? Que é a amêndoa que foi triturada, ali foi prensada, saiu o óleo sobre a torta. Essa torta, o pessoal do RECA, que já tem muita habilidade nisso, joga no chão o resíduo. Eles fazem, o que você faz com o seu resíduo? A gente faz composto. Mas composto com material que você teve trabalho de ir lá coletar e tal, e extrair, o produto está dentro da fábrica. E a gente faz composto. É uma conversa que eu tive com o presidente do REC faz uns anos. Eu falei, cara, você não tem gado lá? Ele falou, a gente tem gado. Eu falei, mas por que você não dá para o gado comer? Eu falei, mesmo, podia dar para o gado comer. Eu falei, isso é integração, quer dizer, você tem gado, lá existe pecuária pressionando ou já estabelecida na beirada da floresta. Por que não fazer a integração entre floresta e pecuária com um subproduto, né, um coproduto de uma cadeia que fornece para cosmético? E por que isso é interessante? É porque a cadeia de pecuária, as cadeias agrícolas, elas têm uma potência muito maior. Então, em termos de volumes, de realmente mexer com quantidades grandes de matéria-prima, é incomparável, não tem nenhuma comparação. E, além disso, o grau de qualidade que você tem que ter para atender a indústria cosmética é altíssimo. Você tem que ter um nível de produto muito alto. Agora, para o mercado, para dar para o boi, para a vaca comer, não precisa dessa mesma qualidade. Eventualmente, o produto pode estar um pouco já com fungo crescendo, para a vaca é completamente indiferente. Então, assim, essa é uma integração possível, real, que dá para fazer de uma hora para outra, não precisa de investimentos grandes nem nada, mas cria uma forma de integração que o pecuarista local ele vai começar a entender que isso tem valor para ele. Aquele resíduo da floresta, ele compraria se ele for, se ele conferir um atributo interessante para a carne ou para o gado, ou para o leite. Isso acontece. Esses produtos, quando o gado come, isso se incorpora na gordura da carne ou na gordura do leite, faz o leite ficar mais gordo, que tem valor para o produtor de leite, ele é remunerado pelo teor de gordura do leite, e isso é o que a gente também vê na criação lá de porco na Espanha, que tem que comer um fruto de uma árvore local para poder gerar o presunto pata negra, né? Quer dizer, se não comer aquela amêndoa, não pode ser qualificado nessa qualidade. É uma qualidade de fato. Então, assim, quais entregas os produtos da Amazônia podem conferir para, por exemplo, leite e carne, né? Ou para a criação de porco. Agora, a gente fala muito do universo humano já na ponta, farmacêutica, cosméticos, mesmo alimentação, mas é um grau de qualidade que muitas comunidades não estão preparadas para atender ainda. E aí tem uma cadeia grande de intermediários que tem que processar, retrabalhar esse produto, e dessa forma a remuneração lá na ponta acaba sendo menor. Então é esse tipo de integração que eu acho que a gente poderia fazer facilmente, não é uma novidade, não é invenção minha, é uma coisa que poderia ser mais promovida, de fato, a floresta se integrar às atividades agrícolas que tem ao redor dela. Uma pausa no Capital Natural de hoje, que apresenta a série de encontros Amazônia 2030, desafios e oportunidades da bioeconomia. Até já. Estamos de volta com o Capital Natural, que hoje apresenta a série de encontros Amazônia 2030, desafios e oportunidades da bioeconomia. Nossos convidados são a Patrícia Cota Gomes, do Imaflora, e o biólogo Eduardo Roxo. Os dois estão debatendo sobre como produção em escala e biodiversidade podem caminhar juntas na floresta amazônica. Vamos acompanhar. Ricardo, a resposta a uma avaliação de como a gente pode encarar essa questão da escala e compatibilizá-la com a produção agroflorestal, que fica mais próximo aí da artesanal do que das produções industriais, é essa a melhor resposta? Integração? É a integração. Agora, o que mais me chama a atenção nas duas respostas é que normalmente a gente tem a tendência a pensar nicho
como uma coisa necessariamente pequena, cara e de luxo. E, de fato, os produtos, por exemplo, do Origem Brasil, ainda são, talvez eles deixem de ser, ainda são produtos de nicho, produtos que se vendem, sei lá, você vai no mercado de Pinheiro, você vai encontrar produtos do Origem Brasil. Agora, é um produto ainda que se destina a uma faixa da população de alta renda, que faz questão de certificação, faz questão de ter certeza com relação à origem do produto. Mas o que o Roxo está colocando, que é muito interessante e absolutamente não é incompatível com a ideia de produto de nicho, é que mesmo produtos que vão ter uma escala mais massiva, eles terão e poderão ter esse aspecto de rastreamento que vai contribuir ao seu valor. Hoje na Europa, hoje já há muito tempo, isso é muito comum. Você vai a um supermercado comprar um determinado... Eu me lembro, eu morei na França uma época, e você ia comprar carneiro, você não tinha o carneiro vindo da Grã-Bretanha, porque o carneiro vindo da Grã-Bretanha era reputado pelo consumidor francês como um carneiro de tipo industrial. Ele queria um carneiro onde ele pudesse saber qual é a origem do alimento desse carneiro. Se, para quem está nos vendo e ouvindo, isso parece uma coisa irrelevante, uma bobagem, um luxo inútil, pois vamos nos conscientizar que cada vez mais o consumidor está atrás desse rastreamento, e esse rastreamento não pode se limitar a produtos de nicho. Cada vez mais ele vai ser importante. Então, uma carne que contribui para a regeneração florestal, isso vai ter um valor muito superior a uma carne criada de maneira convencional. Então, a economia da floresta, a economia da biodiversidade florestal, essa que está me parecendo ser uma lição importante que a gente tira daí, não é necessariamente uma economia ainda voltada para segmentos de luxo. Ela tem o potencial de ser uma economia que contribui para produtos que fazem parte do consumo cada vez mais cotidiano da população. Bom, Patrícia e Eduardo, essa integração das escalas nos diferentes segmentos de atuação da produção agroflorestal, ela pode ser importante em produtos de nicho ou na integração com outras culturas que podem ganhar mais escala. Acho que a gente pode tentar traduzir aí para quem está nos acompanhando dessa forma. Patrícia primeiro e depois o Eduardo. Queria ouvir rapidamente. Daqui a pouco a gente faz o primeiro intervalo e volta para a segunda parte do Amazônia 2030. Bom, Marcelo, eu acho que eu estou de acordo com o professor e acho que tem um aspecto importante da gente considerar. Todo mundo sabe que a Amazônia cuida ali, armazena, detém a maior biodiversidade do planeta. E a gente conhece muito pouco dessa biodiversidade. E essa biodiversidade nada mais é do que inovação. São novos ingredientes, são novos usos, novos produtos. É uma biblioteca de informação. E quem detém esse conhecimento são essas populações tradicionais, esses povos indígenas, que moram, vivem e têm uma relação intrínseca com a floresta. Se a gente olhar a questão do produto extrativista, produzido por essas populações apenas com um olhar de escala, o volume produzido e conectado com o mercado, eu acho que a gente está perdendo uma oportunidade enorme de inovação, né? Então, quer dizer, agora, para isso, a gente nunca colocou essas cadeias da biodiversidade como um pilar estratégico importante do país. Então, se a gente começa a investir em tecnologia, incentivos, investimentos para essas cadeias, uma tecnologia mais adequada às comunidades, porque eles lá, às vezes, não tem gerador. Será que a gente consegue fazer alguma máquina que vai processar com energia solar, adequada aos padrões que a indústria esses mercados estão criando? Então, quer dizer, a gente precisa conectar mais a academia com as demandas que estão na floresta, né? Ter crédito
voltado a acelerar e dar mais escala a essas iniciativas. O que a gente está vendo dentro do Origens tem algumas experiências interessantes, que são empresas que estão fazendo transferência de tecnologia para as comunidades, né? Então, compravam borracha e agora passam a comprar manta, que é um processo que você pula alguns elos, você consegue a empresa, a Mercur, mandou um engenheiro de produção para dentro da comunidade. Acho que o Abramovay, quando esteve lá na Terra do Meio, deve ter encontrado com o pessoal da Mercur, e o engenheiro ficou lá 15 dias, depois foi voltando, junto com as comunidades, pensando soluções tecnológicas para um produto que saiu de lá valendo 6, 7 vezes mais. Então, eu acho que a gente tem que olhar sobre uma outra perspectiva. O Eduardo tem um caso interessantíssimo também, do Babaçu, que eu amo, que eu acho um produto incrível, um produto que mobiliza as mulheres, e com tecnologia o produto foi transformado. Eu acho que ele podia contar isso. Então, eu acho que a gente tem que olhar essa questão do produto extrativista, mas com um olhar de trazer tecnologia, trazer conhecimento. E assim, o Brasil detém essa maior biodiversidade do planeta, e ele tem que fazer um olhar estratégico sobre essas cadeias, definir políticas, né? Acho que o setor empresarial está sendo cada vez mais protagonista nessa agenda, né? Nesse momento agora, a gente teve várias empresas que se aproximaram e falaram: eu quero fazer parte, eu quero fazer algo diferente, eu quero que a minha cadeia esteja rastreada, comprando diretamente de populações. Eu acho que a gente tem muitos casos e muitos aprendizados aí que podem permitir a gente ganhar escala sobre uma outra perspectiva, né? Bom, Eduardo, rapidamente, antes do nosso intervalo, então, qual é o seu comentário final antes da gente passar para o próximo bloco, onde nós vamos tratar dessa questão da inovação, da tecnologia e da Amazônia em 2030, Eduardo? Legal, então eu vou deixar para falar sobre o Babaçu, Paty, depois do intervalo, que dá para a gente falar mais fundo. Eu acho que a gente, de novo, a gente não tem que ter uma visão de se fizer desse jeito ou se fizer daquele jeito. Eu acho que os 2 jeitos, ou os 3, ou 5, quantos forem jeitos de trabalhar com a Amazônia, tem que ser explorados. A gente tem que conseguir ser aberto a várias perspectivas. E é isso que vai, porque se a gente foca num ponto só, de como é que a gente vai fazer as comunidades indígenas ou tradicionais se relacionarem com o mercado, esse é um ponto da história. Mas tem gente que não está nesse tipo de situação lá, que está em outra frente, está brigando com o cara que está entrando dentro da terra, ou vive numa situação que não é de comunidade tradicional, ele é um morador de uma área pobre da Amazônia, como, aliás, boa parte da Amazônia é. Então, acho que é por isso que eu acho que a gente tem que olhar para várias perspectivas. Eu não quero dizer que trabalhar com pecuária seja menos tecnológico do que trabalhar com cosméticos. Certamente na verdade, não é verdade. Esse é enfim, depois eu posso comentar mais sobre isso, mas eu acho que a gente tem que ver essa frente de ligar com o agro, né? Ligar a floresta com a agricultura, que tem menos glamour do que vender para a cadeia de cosméticos, mas ela tem mais potência. Então não é uma ou outra, é as duas, mas e acho que as duas conseguem coexistir tranquilamente. Essa foi a primeira parte do nosso debate sobre a produção em escala como um dos maiores desafios da economia e da biodiversidade na Amazônia, na qual vimos como povos da floresta levam adiante projetos que são apoiados por grandes empresas. Na próxima semana, teremos mais um capítulo, no qual veremos como produção em escala e biodiversidade podem caminhar juntas na Amazônia. Até lá!